Já pensou em diversificar seus investimentos? Conheça e entenda os tipos de investimentos e saiba como diversificar o seu patrimônio. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Kiffer e neste canal trago para vocês análises, fatos do mercado e DeFi. E se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Bom, eu quero trazer para vocês aqui um vídeo sobre tipos de investimentos, de forma geral assim e básica para a gente entender mais ou menos como funcionam os tipos de investimentos e como diversificar o nosso patrimônio. Bom, aqui eu tenho uma pequena apresentação para vocês sobre os tipos de investimentos. Eu vou começar com o de baixo risco, tá? Então, investimentos de baixo risco que a gente tem hoje, no mercado tanto brasileiro quanto nos Estados Unidos, a gente tem poupança. A gente tem o CDB aqui nos Estados Unidos com 100% de CDI, dependendo do tempo que você deixa lá, ele pode ter um rendimento maior ou menor. As contas, né, de hoje de bancos digitais, a maioria dos bancos digitais hoje fornecem contas com 100% de CDI. Você deixa seu dinheiro lá e ele rende 100% do CDI, que é um pouco mais até do que o rendimento da poupança, que está em cima que é um rendimento em cima dos juros da taxa Selic. A gente tem o Tesouro Selic, que é o título do Tesouro Brasileiro, né, que a gente consegue investir neles. E eles têm um prazo ali, você consegue investir no título do Tesouro Futuro ali, em juros futuros, através do Tesouro Direto. A gente tem o Bonds dos Estados Unidos, que é o Tesouro dos Estados Unidos, que é o equivalente ao nosso Tesouro Selic. E a gente tem as contas, globais, né, que você pode comprar dólar, deixar o seu dinheiro lá, dólar ou euro, né, deixar o seu dinheiro lá, e você ganhar com a valorização cambial. No caso, a gente sabe que o dólar e o euro são moedas mais fortes do que o real, e a tendência é que essas moedas se valorizem perante a nossa moeda. Então, esses são alguns dos investimentos de baixo risco que eu trouxe para vocês, para a gente ter uma ideia. Eles são considerados de baixo risco, porque eles geralmente têm uma boa liquidez. A rentabilidade dele não é tão alta e, tirando a valorização cambial ali do dólar, né, ele não oscila tanto com relação ao mercado. Mas eu coloquei a valorização cambial como baixo risco justamente porque a gente sabe que a moeda estrangeira tende, principalmente dólar e euro, tende a se valorizar perante o real. Como investimento de médio, de risco moderado, eu coloquei as FIIs, que são fundos imobiliários aqui no Brasil, né? Os REITs, que são equivalentes a fundos imobiliários brasileiros, porém nos Estados Unidos. E eu coloquei também o stake de stablecoins no mercado cripto como moderado, por quê? Eu vou explicar por que, que eu coloquei esses três como um risco moderado. As FIIs e as REITs são porque as FIIs elas são papéis como as ações, porém elas têm uma volatilidade muito menor do que uma ação da Petrobras, da Vale ou ações no exterior, e muito menos ainda do que mercado cripto. Além disso, ela te dá os dividendos, né, ali o retorno patrimonial ali, te dá um dividendo todo mês. Todo mês cai, pinga conforme a quantidade de cotas que você tem. Então, como ela sofre pouco com a variação, do mercado, eu coloquei ela num risco moderado. O stake de stablecoin no mercado cripto eu coloquei como risco moderado, porque embora você tenha ali o risco, do protocolo DeFi no caso, né, porque é um mercado DeFi, e o risco da própria stablecoin, dependendo da stablecoin que você utilize, como por exemplo algorítmicas que tendem a sofrer mais e perder o PEG, né, a stablecoin ela é para ter um pareamento de 1 para 1 com o dólar. Então, por exemplo, o USDC ele tem um pareamento de 1 USDC equivale a $1. 1 USDT equivale a $1. Um DAI equivale a $1. E qualquer stablecoin, a ideia principal dela é que ela valha, eh, o par que ela, representa. Se é dólar é que seja 1 para 1 para dólar, seja 1 para 1 para euro, se for uma stablecoin, para euro. Tem o BRZ que é 1 para 1 real, por exemplo, que é uma stablecoin brasileira.
pareada no real. Então e esse stake é como se fosse uma poupança, você deixa ela parada ali, como eu falei no vídeo sobre renda passiva em dólar, eu comentei, você deixa ela ali parada e ela está rendendo um percentual para você anualmente, um APY e o EPR, que esse percentual varia conforme o mercado, mas ela tende a não ter problemas de PEG. Se você pegar, por exemplo, uma USDC, uma USDT, que são as principais e as mais fortes, o seu risco é minimizado. No caso de risco alto, eu coloquei as ações propriamente ditas, né? Ações tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, Apple, eh, Microsoft, Disney, no Brasil Vale, Petrobras e etc. E os BDRs, né? BDR de Google, BDR da Apple, própria Apple também. Eu coloquei como risco alto porque são ações, elas sofrem com a volatilidade do mercado, do cenário macroeconômico e etc. As ETFs, tem gente que considera ela um pouco como risco moderado, eu já considero um pouco como risco um pouco mais alto, porque ela é uma cesta de ações. Por que que ela é considerada por alguns como um risco um pouco moderado em referente às ações? Porque, como ela é uma cesta de ações, muito provavelmente você não vai ter ações do mesmo segmento. Por exemplo, ações do segmento de companhias elétricas, né, como Taesa e etcétera, e ações, por exemplo, banco, é um segmento, companhias elétricas é outro segmento, companhia aérea é outro segmento, então você acaba tendo uma cesta ali com várias, e muito dificilmente você vai ter todos esses segmentos tendo problema ao mesmo tempo. A chance disso acontecer, ela é pequena. Mas como se trata de ações, eu optei por colocar no risco alto. As pools de liquidez, né, no mercado cripto, né, que você sofre com a volatilidade da moeda, mais o risco do protocolo, mais o risco do token, enfim, vários riscos, como eu mencionei no vídeo sobre riscos do DeFi, risco de contrato e etc. O lending, ele entra no mesmo risco das pools, né, que é você fazer um empréstimo, deixar sua moeda como colateral, fazer um empréstimo, dependendo do protocolo você corre o risco. Então eu tenho um vídeo que fala sobre empréstimos no DeFi, que eu vou deixar também linkado aqui. E as criptomoedas propriamente ditas, que é você comprar, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, Link, ADA, ou seja lá qual token você queira, Matic, e ele sofrer com a variação, do mercado, né. E a gente sabe que as criptomoedas, ela acaba se movendo muito mais rápido do que as ações, enquanto uma ação, geralmente, né, não é todos os casos, ela se move um pouco mais devagar ali, sei lá, 10%. Uma criptomoeda, ela pode, dependendo do token, né, principalmente as altcoins, elas se movem muito rápido. Você podendo ter altas de 50% num dia, quedas de 50% num dia, e isso torna, o risco altíssimo, dependendo da cripto que você pega e da análise que você faz ali, de do tanto fundamental, né, do token, da empresa que está ali por trás, quanto a volatilidade do mercado. Por que que a gente deve diversificar os nossos investimentos, o nosso patrimônio, né? Como diz ali o Warren Buffett, né, um dos maiores investidores de todos os tempos, assim, conhecido, né, ele principalmente no mercado de ações, ele diz: "Não deixe todos os ovos na mesma cesta", né. Porque se a cesta cair e os ovos quebrarem, todos estão ali, todos quebram. Então, eh, o ideal é que você tenha uma parte dos seus investimentos, do seu patrimônio, por exemplo, em ações, uma outra parte em renda fixa, uma outra parte num risco moderado, e por aí vai, e você diversifique, e inclusive você pode diversificar, por exemplo, com investimentos, por exemplo, em propriedade, seria você comprar um imóvel de fato e botar para alugar, por exemplo, é um investimento, porém é um investimento de liquidez baixa, porque se você precisar se desfazer daquele imóvel para conseguir, ter o dinheiro, você vai precisar de um tempo muito grande até que alguma pessoa venha e compre o seu imóvel, né, mas é considerado um investimento. Os imóveis tendem a se valorizar com o tempo. Um dos principais motivos da diversificação é a proteção do nosso patrimônio, que é o que eu acabei de falar. Imagina você ter
todo o seu dinheiro 100% em ações. Por exemplo, eu tenho tudo em Petrobras e a Petrobras sofre um problema qualquer, ou ter tudo em Vale, ou tudo em qualquer ação, ou em cripto, por exemplo, né? Tudo em Bitcoin, ou tudo em Ethereum, ou tudo em qualquer coisa e desse tipo, e ela sofreu um problema e tem uma queda exponencial dessas ações, dessas criptos, e você acabar tendo uma desvalorização patrimonial exponencialmente grande, né. E isso afeta muito o emocional do investidor, né, que vai ficar ali meio que pode ficar ali, entrar em desespero, entrar em depressão, entrar em ter problemas emocionais, porque tá vendo seu patrimônio ser "destruído" ali, entre aspas, né. Nesse ponto que eu falei que as ETFs ajudam na parte de ações, né, por causa das cestas, mas é importante você diversificar. E também um ponto importante que a gente tem aqui como investimento é ter a nossa reserva de emergência, que geralmente é um investimento menos rentável, mas que te dá uma alta liquidez. E a alta liquidez significa o quê? Que se eu precisar desse dinheiro amanhã, eu consigo. Por exemplo, se eu deixo o meu dinheiro rendendo numa conta digital 100% do CDI, ele está tendo um rendimento, é um rendimento baixo, porque ele é atrelado à taxa de juros, mas eu consigo pegar esse dinheiro na hora que eu precisar. Eu consigo, por exemplo, amanhã acontece alguma coisa e eu preciso desse dinheiro, eu consigo resgatar ele. Se ele está em ações, não, eu preciso entrar em contato com a corretora, botar a ação à venda, esperar normalmente D+1, D+2 para esse dinheiro cair na minha conta. No mercado cripto, você consegue vender e já transferir imediatamente para sua conta, ou dependendo se o local onde você for usar o dinheiro aceitar cripto, você pode transferir direto para a carteira também. Mas, geralmente a reserva de emergência a gente deixa, assim, num local de alta liquidez. Imagina eu ter uma reserva de botar todo o meu dinheiro investido em imóveis e precisar do dinheiro. Preciso botar um imóvel para vender. Quanto tempo eu vou levar para vender aquele imóvel? Ele não tem uma alta liquidez. Muitos consideram também que a reserva de emergência precisa ser mais ou menos 6 meses dos seus gastos mensais. Por exemplo, se você gasta, sei lá, 10.000 por mês, que a sua reserva de emergência, ou seja, que o seu dinheiro que você consegue mexer de um dia para o outro, seja o equivalente a 6 meses, que nesse exemplo seria o equivalente a R$ 60.000. Eu particularmente não considero tanto tempo, 6 meses eu considero um tempo relativamente alto, até porque você diversificando ali, você consegue mudar parte da sua estratégia de investimento, no decorrer desse período. Então, se você tiver, sei lá, um uma reserva um pouco menor, mas tiver outra parte do seu capital em outro investimento que você consegue tirar num período, sei lá, de 15 dias, 30 dias, remover ali, eu já considero ou sei lá, 3 meses, tem investimentos que você tem que deixar preso por 3 meses, até CDBs e etcétera aqui no Brasil, você conseguir, remanejar os seus investimentos. Claro que o ideal é você ter o suficiente para se manter por um período de tempo. Agora se é 1 mês, 3, 6 meses ou até 1 ano, quem decide é você. E um outro ponto é que você não mexa em investimento, é que você procure evitar, mexer em investimentos voláteis como ações, criptos, ETFs, etc., que você considere ele como reserva de emergência, porque ele pode estar num momento de correção. Você pode estar ali, por exemplo, com um pequeno prejuízo que, num longo prazo, ele se tornaria num lucro e num momento de emergência, se você precisar mexer, você vai ter que realizar prejuízo e ninguém quer realizar prejuízo. Acho que era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês sobre tipos de investimentos e como a gente diversificar os nossos investimentos e o nosso patrimônio. Agora que vocês têm esse conhecimento, não perde tempo, já monta uma estratégia de diversificação, já separa o que você considera ali como reserva de emergência, diversifica o restante, não fica 100% numa coisa só. E eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe seu like e comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.